Você já parou para pensar que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tem tantos atributos, tantas virtudes, quando ele vai se apresentar a nós, a mim e a você, ele escolhe um desses atributos e ele se apresenta como Pai, Pai, o nosso Deus. Isso é algo fantástico e no nosso devocional de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Convido você a ficar com a gente. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Voltamos aqui com os nossos devocionais. Tivemos um probleminha esses dias, né? Não conseguimos gravar, mas agora estamos de volta e para ficar, né? E a nossa meditação de hoje está aqui em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 1, que nos ensina o seguinte: Meus filhos, ouçam os conselhos de um pai. Prestem atenção e terão discernimento. Como eu dizia há pouco, né, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é mais do que suficiente, o varão de guerra, como a Bíblia diz, o Senhor dos exércitos, tantas outras, né, virtudes, tantas outras capacidades ali, né, que Deus ele tem. E ele, quando vai se apresentar a nós, ele não usa nenhum desses adjetivos, né? Por exemplo, quando foi se apresentar ali ao povo de Israel através de Moisés, ele diz: diga que eu sou o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente. E ao longo da Bíblia a gente vê várias ali atributos então de Deus. Porém, no Novo Testamento, da Nova Aliança, quando Deus vai se apresentar a nós, ele faz questão de se apresentar dessa maneira, como Pai. E envia o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, que sempre ali nos ensina a ter um relacionamento com Deus, como de filhos para com um pai. E aqui a Bíblia mostra justamente essa questão, né? Primeiro começa nos chamando dessa forma: meus filhos. E nós precisamos olhar para Deus, precisamos até mesmo nos identificar como filhos de Deus. Que Deus, muito mais do que um relacionamento entre um Deus e os seus servos, entre um Senhor e os seus servos, ele quer ter um relacionamento comigo e com você, como de um filho para com um pai. Um grande problema é que muitas pessoas tiveram problemas com seus pais, né? Não tiveram um bom relacionamento, principalmente com a figura do pai em si. Alguns, infelizmente, sequer conheceram o próprio pai. E aí, justamente por causa de uma experiência ruim, a pessoa às vezes tem dificuldade de se relacionar com Deus desta forma. Mas nós precisamos entender que, ainda que a nossa experiência pessoal possa ter sido ruim, nós precisamos deixar isso de lado e nos relacionar com Deus como um pai, aquele pai amoroso, aquele pai cuidadoso, aquele pai que nos ama. E é por isso que a Bíblia se dirige a nós dessa forma: meus filhos, ouçam os conselhos de um pai. E repito, Deus se apresenta a cada um de nós dessa forma: eu sou um pai, eu quero cuidar, eu quero instruir, eu quero dirigir vocês, então ouçam tudo aquilo que eu estou falando, como o filho, ele ouve o pai. Infelizmente, né, na sociedade que nós estamos vivendo, a gente perdeu ali um pouco isso por conta até de um contexto cultural, onde parece que os filhos já não precisam mais prestar obediência aos pais. Em muitos lares a bagunça está tão grande que quem manda são os filhos, já não mandam mais os pais. Mas no relacionamento ali que a Bíblia nos ensina entre o filho sempre deve obediência ao pai. Então a Bíblia diz: ouçam os meus conselhos, ouçam os conselhos de um pai. E nós precisamos dar ouvidos a tudo aquilo que Deus fala dessa maneira, né? Olhando para Deus como Pai e sabendo que nós devemos obedecer a Ele. E se nós obedecemos a Deus, aí a Bíblia diz: prestem atenção nos conselhos, naquilo que Deus está falando, e terão discernimento. Aí é quando nós damos ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz, é que nós vamos recebendo discernimento, a capacidade de separar uma coisa da outra, a capacidade de conseguir perceber as coisas. E alguém já disse
que inteligência é a capacidade de você fazer distinção entre uma coisa e outra. A pessoa que não tem inteligência, para ela tudo é a mesma coisa. Né? Mas a pessoa inteligente, ela consegue separar, não, isso é isso, isso é aquilo, aquilo é aquele outro, e consegue fazer essa distinção. Então a Bíblia diz que nós vamos receber esse discernimento, essa capacidade de discernir as coisas, e assim nós vamos viver o melhor de Deus, e assim nós vamos poder desfrutar dessa vida, e que possamos então olhar para Deus dessa forma, como nosso Pai, em nome de Jesus. Eu oro por você nesse sentido. Vamos falar com o Pai? Se for possível, feche os olhos. Vamos falar com o Senhor. É momento de oração. Pai, em Tua presença nós nos colocamos nesta hora e viemos agora diante do Senhor, ó Pai, com temor, com reverência, mas também com amor, olhando para o Senhor como nosso Pai, como esse Pai amado que Jesus nos ensinou, que tem cuidado de nós, e nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, e oramos pedindo a Tua graça, que possamos sempre enxergar o Senhor dessa forma e obedecer os Teus conselhos, Pai, e assim alcançar o discernimento em nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor nosso Deus, que essa palavra possa entrar no teu coração e lhe abençoar em nome de Jesus. Desejo a todos um ótimo dia, não esquece de deixar o seu like, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe aí para abençoarmos mais vidas. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe, tchau!